Para cá que tem notícia quente, notícia internacional, porque o presidente dos Estados Unidos ameaçou agora destruir navios iranianos. Na rede social Truth Social, às 11h23, Trump disse que alvejará embarcações iranianas que se aproximarem do bloqueio da Marinha norte-americana no Estreito de Hormuz, que entrou em vigor nesta segunda. A gente tem aqui na tela o recado de Trump. Pessoal, vou até pedir para vocês colocarem no telão para mim, porque de fato aqui está bem pequenininho para eu enxergar. Aí, obrigada. Vamos lá. A Marinha do Irã está atracada no fundo do mar, completamente destruída. 158 navios. O que não atingimos foi o pequeno número deles, o que eles chamam de navios de ataque rápido, porque não os considerávamos uma grande ameaça. Aviso: se algum destes navios chegar perto do nosso bloqueio, será imediatamente eliminado, utilizando o mesmo sistema de matança que utilizamos contra traficante de drogas nos barcos do mar. É rápido e brutal. PS, 98,2% das drogas que chegam aos Estados Unidos por oceano ou mar pararam. Obrigado pela atenção dada a este assunto, presidente Donald Trump. Tá aí, traduzido para vocês, o post do presidente Donald Trump, agora há pouco, às 11h23 da manhã, falando sobre o fechamento do Estreito de Hormuz. E o Comando Central dos Estados Unidos, o CENTCOM, na sigla em inglês, anunciou neste domingo que os militares norte-americanos implementarão um bloqueio a todo o tráfego marítimo no Estreito de Hormuz a partir das 11 horas, horário de Brasília, de hoje. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o nosso analista de política internacional, Orián Fancelli. Orián, é notícia a cada 30 segundos, né? Passou de sexta e de sábado que não teve acordo lá entre Irã e entre Estados Unidos, tudo mudou. Agora, fechamento do Estreito de Hormuz e mais essa ameaça de Donald Trump. Agora a gente não sabe o tom dessa ameaça, se isso pode mudar ou se a gente pode confirmar que é uma ameaça nesse tom gravíssimo. O que é que você pode contar para a gente? Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Quem acompanhou a gente semana passada já sabe que já havíamos avisado que a possibilidade de um acordo ser alcançado ao longo do fim de semana era muito baixa, porque os dois lados chegaram já com demandas extremamente maximalistas. Havia uma confusão, inclusive, sobre qual proposta seria discutida. De um lado, propostas iranianas pedindo certas coisas que para os Estados Unidos seriam inaceitáveis e os Estados Unidos a mesma coisa. Então, eis que, depois de 21 horas de negociação com o Irã, lá no Paquistão, até parece que houve avanços em alguns pontos, mas justamente na questão principal, que era o tema nuclear, aí realmente não saiu nada de decisivo e o Trump ele passa então a mudar a aposta, né? Como as bombas, os ataques militares, as operações realizadas pelos Estados Unidos não produziram até agora todo aquele efeito que ele estava imaginando, que era de forçar o regime iraniano a se render. Então agora ele tenta também por meios militares, mas forçar economicamente essa rendição iraniana. Porque o Irã, a gente estava falando até então que o Estreito de Hormuz estava fechado, que muitos navios não estavam passando. Acontece que navios iranianos, navios de aliados do Irã, eles estavam sim passando. Então, o país, inclusive, ele estava lucrando o dobro com a venda de petróleo do que ele estava antes dessa guerra começar no dia 28 de fevereiro. Então, agora o Trump ele tenta apelar para isso, forçando o regime a se render. Agora, Neila, o que chama atenção nessa mensagem que você leu para a gente, e que eu estou com ela aberta aqui, é o fato de que o Trump ele começa já tentando não se contradizer. Por que eu estou falando isso? Porque ele, que até então repetia constantemente que a marinha iraniana tinha sido obliterada, que não tinha sobrado nada dela, ele, para poder ameaçar agora algum barco, algum navio iraniano que se aproximar do bloqueio norte-americano, ele precisa dizer que, apesar da maioria ter afundado, dos Estados Unidos terem destruído essa maioria, sobraram alguns. E esses que passarem vão se tornar alvos.
Ou seja, de certa maneira, ele acaba se contradizendo, né? Porque caso tudo aquilo que ele vinha dizendo até então, de que a Marinha estava completamente destruída, se isso fosse verdade, ele não ia precisar voltar a ameaçar agora, né? Então mostra que ele está entendendo o risco de escalada e que ele busca, a partir de agora, estrangular o regime economicamente, porém que riscos de escalada militar continuam existindo. Bom, essa reunião entre Estados Unidos e Irã terminou sem acordo, como você disse, depois de mais de 20 horas de negociação, mantendo um impasse sobre o programa nuclear e o fim do conflito no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, a tensão política aumentou após o presidente Donald Trump atacar o Papa Leão XIV nas redes sociais, chamando-o de fraco e ampliando o atrito entre a Casa Branca e o Vaticano em meio à guerra. Diante desse cenário internacional tenso, a gente conversa com você para saber por que atacar, inclusive, o Papa. Nesse momento, qual é o objetivo de Donald Trump atacar o Papa, que é um líder religioso, inclusive nem é a principal religião dos Estados Unidos, é claro que é a maior religião ali na Europa, Europa que está aí se separando, se desvencilhando, deixando apoio a Donald Trump, mas qual é o principal motivo desse ataque ao Papa? É a mesma coisa, eu acho que acontece com qualquer outra pessoa do mundo que discorda ou que critica das ações do Donald Trump. Vale a gente lembrar também que o Papa, ele não deixa, apesar de ser um líder religioso, ele não deixa também de ser um chefe de Estado. E o Trump, ele tem atacado diversos aliados ao redor do mundo, inclusive países europeus, países da OTAN, que nessa semana também, hoje, reafirmaram que não vão participar diretamente de nenhum tipo de operação desse bloqueio que os Estados Unidos estão fazendo. Então, sobrou até para o Papa também, né? Quando ele foi escolhido, o Papa norte-americano, para se tornar o novo chefe da Igreja Católica, eu lembro que algumas pessoas até criticaram isso, porque pensavam, nossa, agora com um Papa alinhado aos Estados Unidos, um Papa norte-americano, o Donald Trump vai se sentir ainda mais empoderado para tomar determinadas atitudes, mas a gente já vê que não é o caso. O fato do Papa ter nacionalidade norte-americana, inclusive, acho que acaba amplificando um pouco essa crítica, né, que acaba muitas vezes sendo feita contra o Donald Trump, e ele se incomoda com isso e acaba redirecionando também seus ataques contra o Papa. Então, é algo que tem acontecido já, e é o Trump, Neila, é o Trump sendo Trump e vai atacar quem for. Por cima de quem estiver na frente, né? Para a gente entender esse contexto, vamos ver o vídeo do Papa falando, então. Depois a gente assiste o presidente Donald Trump retrucando aí. I have no fear, neither the Trump administration nor speaking out loudly about the message of the gospel. And that's what I believe. I am called to do what the church is called to do. We're not politicians. We're not looking to make foreign policy, as he calls it, with the same perspective that he might understand it. But I do believe that the message of the gospel, blessed are the peacemakers, is a message that the world needs to hear. Bom, Papa Leão XIV que veio com uma mensagem religiosa, né? O que ele disse, ele não é um político, ele é um pacificador, né? E é esse o papel, de fato, da religião no mundo. Vamos entender como reagiu, então, o presidente Donald Trump. I don't think he's doing a very good job. He likes crime, I guess. He hit us. Think of it. He's worried about fear. What about the fear when the ministers and the priests and all of those great people that were arrested during COVID, and in many cases they're outside 10 feet apart and they were arrested. So we don't like it. We don't like a pope that's going to say that it's okay to have a nuclear weapon. We don't want a pope that says crime is okay in our cities. I don't like it. I'm not a big fan of Pope Leo. He's a very liberal person, and he's a man that doesn't believe in stopping crime. He's a man that doesn't think that we should be
toying with a country that wants a nuclear weapon so they can blow up the world. I'm not a fan of Pope Leo. Certamente não foi isso que o Papa Leão falou, certamente não é esse o pensamento do Papa Leão, mas está aí Donald Trump com todo o sua forma excêntrica de responder, né, Urian? Não tem muito o que dizer. Lembra, Neila, logo depois que o Papa Francisco morreu também, que o Donald Trump ele fez uma postagem nas redes sociais com uma imagem gerada por IA, na qual ele se colocava como o novo Papa também, né? Então, ele realmente é essa pessoa que primeiro ponto, eu acho que distorce constantemente aquilo que é falado pelos outros, e todo mundo que não endossa qualquer política, qualquer decisão do próprio Donald Trump vai se tornar alvo. Não foi diferente com o Papa, como você viu, ele distorceu completamente tudo aquilo que o Papa disse, né? O Papa falou apenas de paz, que ele é contra a guerra. Inclusive, em alguns momentos diferentes também da história, o Vaticano ele serviu como mediador para tentar se colocar à disposição para resolver questões de guerras, de conflitos, mas o Trump ele não enxerga isso. Qualquer crítica vai ser vista como inimigo. É isso que ele faz. Bom, estão me pedindo aqui, como você disse, para chamar a foto do Trump se prontificando a ser Papa. Mostra aí pra gente, vai, produção. Realmente, do ano passado para cá a gente viu várias pérolas, né? Tinham muitas pérolas a IA, ela veio para ajudar. Donald Trump, ele deve amar essa questão da inteligência artificial, porque o que ele fez de imagem com inteligência artificial, olha, não é brincadeira, viu? Aviões na guerra lá atrás, ele como um papa ali, quase um santo ali na frente, Urian. É realmente complicado entender Donald Trump. A Estátua da Liberdade atrás, aviões de guerra, soldados flutuando e ele ali praticamente curando uma enfermeira, enfim. Muitas camadas numa imagem, Urian. Muitas camadas numa imagem e uma política que de 1 ano e meio para cá deixou o mundo apenas mais perigoso. Tá? O mundo hoje ele não está melhor do que estava há 1 ano e meio atrás, antes do Trump assumir. Se antes havia um risco do Irã potencialmente tomar uma decisão de eventualmente investir no seu programa nuclear, hoje o regime ele tem muito mais incentivos para fazer isso. Aqueles 440 quilos de urânio altamente enriquecidos, eles continuam soterrados naquelas instalações iranianas, agora com uma pressão que vem já do que resta do regime, né? Dizendo, olha, se antes a gente não tinha uma arma nuclear, talvez agora seja o caso de haver um avanço nesse programa, justamente porque os Estados Unidos e Israel só vão deixar de atuar diretamente contra o Irã se de fato eles se sentirem intimidados por armas nucleares. Até mesmo o próprio Ali Khamenei, que era o líder supremo que foi morto pelos Estados Unidos no dia 28 de fevereiro, ele havia emitido uma fátua que é como se fosse ali uma diretriz religiosa dizendo que o Irã ele não deveria buscar ter uma arma nuclear. Agora, sem ele, pode ser que agora tudo isso mude. Então, o mundo está mais perigoso nesse aspecto, com os Estados Unidos, como a gente falou há pouco tempo, também agora promovendo um bloqueio do Estreito de Hormuz, e com a possibilidade ainda dos Houthis que estão ali no Iêmen reagirem a esse bloqueio norte-americano, bloqueando a outra rota pelo Mar Vermelho, né? Isso em um contexto no qual os Estados Unidos também ameaçam aliados na Europa, criam também um discurso extremamente hostil contra outros aliados de outras regiões do mundo, Japão, Coreia do Sul, Austrália. Então, não me parece que isso tudo tenha vindo daquele presidente que se
autoproclama o presidente da paz, que reclama tanto de não ter vencido o Prêmio Nobel da Paz. Acho que, de fato, ele está deixando claro que não merecia.